Irmãos, precisamos dar graças ao nosso Deus, porque alguns momentos, eu tenho certeza que os irmãos vão se identificar com aquilo que eu vou falar agora, existem alguns momentos em que nós nos achegamos à igreja, ao momento do culto, e nós chegamos nesse momento com o coração assim, repleto de alegria, com aquela espiritualidade, aquela percepção do cuidado, da direção de Deus, e é gostoso a gente estar assim, né? Chegar junto com os irmãos e celebrar e colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente tem percebido dele e do cuidado dele conosco. Mas também existem momentos que nós chegamos e parece que a gente está assim completamente vazio e parece que nada fez muito sentido e que a gente não conseguiu perceber muito essa questão espiritual, parece que a gente está distante. Sabe o que é isso? O nome disso é humanidade. E a gente dá graças a Deus porque quando a gente está cheio daquele entusiasmo, daquela alegria, as emoções estão lá no topo, né? E a gente vem e celebra a Deus, Deus recebe com muita alegria esse louvor, essa celebração. E quando a gente está assim abatido e a gente está cansado e parece que as emoções estão lá embaixo, né? E aí a gente vem e a gente diz, Senhor, eu estou aqui, né? Não estou percebendo, não estou sentindo muito tudo aquilo que eu gostaria de estar sentindo, mas eu estou aqui. Deus, com muita alegria, recebe a nossa adoração também. Porque, mais do que a nossa emoção, Deus quer a nossa obediência. Mais do que a nossa emoção, Deus quer o nosso comprometimento com Ele. Não somos nós que fazemos. Quem faz é Deus. Então, Deus está recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Quando a gente está sorrindo, quando a gente está chorando. Quando a gente está entusiasmado, quando a gente está apático. A gente está aqui porque a gente sabe quem Deus é. E aí a gente vem e a gente se coloca diante dEle. E Ele se alegra com a nossa presença, e Ele trabalha o nosso coração, e Ele vai nos conduzindo para onde Ele mesmo estabeleceu nos levar. Para a formação do caráter de Cristo em nós, para o céu, para a morada celestial e eterna, para a comunhão eterna com Ele. Então, com essa convicção, precisamos servir o nosso Deus. As emoções vão flutuar. Existem momentos que elas estão lá em cima, tem momentos que elas estão lá embaixo. Mas Deus, Ele não muda. Apesar das nossas emoções mudarem, Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 6, verso 18. Na semana passada nós falamos sobre... Aliás, na semana passada não, né? Na semana retrasada, nós falamos sobre a armadura de Deus. E aí, parece, na verdade, que faltou esse último versículo. E nós vamos ver que, na verdade, não faltou. Esse versículo não faz parte daquela relação das peças dessa armadura, né? O texto diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, no estudo de hoje nós vamos tratar sobre o valor e o lugar da oração nesse contexto de batalha espiritual. O capítulo 6, Paulo inicia falando sobre, encerrando, né, aquela parte das relações, as relações dentro dessa nova comunidade chamada igreja, relação do esposo com a esposa, relação dos pais com os filhos, relação dos escravos com os senhores e vice-versa. E após isso, Paulo vai falar sobre essa batalha espiritual na qual a igreja está inserida. Então, fomos alcançados pela graça de Deus, que nos mirou desde a eternidade, que nos transformou e que nos destinou ao céu, e nada nem ninguém pode mudar isso. Mas ele diz, durante esse processo, entre a nossa salvação e o nosso estar no céu, tem uma batalha espiritual. E é nesse contexto que esse texto está.
Então, a oração, ela tem um poder, tem uma importância primordial nessa batalha espiritual. E o apóstolo Paulo vai exatamente descrever isso, vai destacar isso, a fim de que, como fiéis servos de Jesus Cristo, sejamos sempre encontrados prontos para batalharmos e vencermos em seu nome. A batalha espiritual na qual nós estamos inseridos é, pela própria expressão do nome, né, ela é espiritual. E isso significa que a minha capacidade humana, as minhas estratégias, os meus conhecimentos, não podem operar nesse campo. Então, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu desenvolvo como habilidade, tudo aquilo que eu realizo, é como um culto a Deus, como uma oferta a Deus. Eu vou oferecer para Ele sempre o meu melhor. Mas nesse campo espiritual, as minhas capacidades, as minhas habilidades, elas não operam nada. Eu preciso buscar a Deus. É na oração que eu busco a Deus e o poder de Deus para me ajudar como crente, como igreja, a realizar a obra dele. Lembremos-nos de que Paulo nos apresentou uma lista de não menos que 6 armas que compõem, na verdade, essa armadura de Deus para nós batalharmos a batalha espiritual. Que armas são essas? Ele fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, falamos sobre isso no nosso último estudo. Mas de que vale essa armadura se o crente não estiver ligado em íntima comunhão e exercitando a dependência do Criador? É sobre isso que o texto vai chamar a nossa atenção. Paulo apresenta essas armas, mas ele diz: vocês precisam estar em oração. Vocês precisam estar constantemente diante de Deus, precisam buscar essa comunhão com Deus, a dependência de Deus, porque senão essas armas não vão fazer nada. Não adianta eu estar com uma boa armadura se eu não estiver ligado a Deus, o Criador. Será impossível tomar essa armadura sem estar vivendo uma vida de intimidade com Deus através da oração. Se eu não estiver ligado com Deus, essas armas, essa armadura, ela não vai fazer diferença na minha batalha espiritual. Na verdade, Paulo não apresenta a oração como mais uma arma a compor essa armadura, mas ele apresenta como um elemento que define o sentido principal da vida cristã. E que sentido é esse? É a prática do relacionamento com Deus. Nós fomos alcançados, e a gente não pode perder isso de vista, nós fomos alcançados por Cristo para voltarmos a nos relacionar com Deus. Quando Cristo entrega a vida dele na cruz, ele faz isso para remover a barreira que nos separa de Deus, para que nós voltemos a ter comunhão com ele. 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, o próprio apóstolo Paulo nos fala a respeito disso. Ele diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Ou seja, a obra que Cristo faz, ela não é para outra coisa, senão para remover a barreira que nos separava de Deus, para que nós pudéssemos novamente estar em comunhão com Ele. Então, esse é o elemento principal. Qualquer outra coisa, ela deve vir a partir disso. Tudo aquilo que nós fazemos pela obra de Deus, essa batalha espiritual, bem como tudo aquilo que a gente faz no contexto de igreja para promover o reino de Deus, precisa ser feito a partir da comunhão com Deus. Se eu não fizer dessa forma, eu erro o alvo. Se eu não buscar primeiro a comunhão com Deus, eu não vou enxergar com os olhos de Deus. Eu não vou amar com o amor de Deus. E aí eu vou fazer as coisas por mim e não por Deus. Eu conversava essa semana com uma pessoa que chamava atenção, não só no contexto da igreja, mas também no contexto da igreja, para essa situação de, às vezes, nós fazermos as coisas certas pelas razões erradas.
Então, quem olha aquilo que nós estamos fazendo, pode até nos aplaudir. Pode até nos considerar como grandes crentes, grandes servos de Deus, pessoas consagradas. Mas se a minha motivação não estiver correta, primeiro Deus está olhando e está dizendo, está tudo errado. Então Ele não está recebendo o meu culto. E segundo, se eu estou fazendo pelo motivo errado, em algum momento esse castelo desmorona. E eu vou tomar uma decisão errada. Então, o que Paulo está chamando a nossa atenção aqui é exatamente para isso. Eu preciso estar em oração. Eu preciso estar perto de Deus, para que eu possa ouvir Deus, para que eu possa ser direcionado por Deus, para que eu tenha a sabedoria de Deus, para que a minha mente funcione melhor porque está em comunhão com Deus. E então eu possa produzir o fruto que Deus espera que eu produza. A oração, portanto, deve permear não só toda a guerra espiritual, mas deve permear toda a vida cristã, posto que em si mesmo é a expressão da nossa dependência de Deus. Quando eu busco a Deus em oração, eu estou dizendo, Senhor, eu não dou conta. Então, eu olho para a Igreja Batista no Granbury. Eu olho para os desafios que nós temos em relação à obra de Deus aqui na cidade, aqui na nossa, nos arredores da igreja, mas também em toda a cidade. Eu digo, essa obra é muito grande. Eu olho para a vida dos membros da Igreja Batista no Granbury, suas lutas, suas dificuldades, e como pastor eu preciso cuidar dessas vidas. E eu olho e eu digo, essa obra é muito grande. Eu sei que humanamente falando, eu não dou conta disso. E por isso eu dobro os meus joelhos e eu peço, Senhor, me conduz. A oração é essa atitude de reconhecimento da nossa limitação diante da grandiosidade da obra que Deus nos confiou. E a nossa dependência de Deus. Precisamos fazer isso. É a isso que o texto que nós lemos nos chama a atenção. Dependência de Deus. Além disso, essa oração deve ser feita, como o texto mesmo diz, no Espírito. Ou seja, não é uma oração mecânica, composta de repetições, de frases prontas, mas uma oração induzida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. E só será possível se nós estivermos vivendo essa dependência de Deus e sensíveis à direção do Espírito. Eu preciso buscar isso. Eu preciso entender que essa obra, essa batalha é espiritual. Deus me convida a participar dessa obra com Ele. E Ele me comissiona para batalhar essa batalha. Mas é no poder dEle, não é no meu. Essa compreensão, primeiro, ela nos leva para perto de Deus. E segundo, ela alivia o nosso fardo. Porque eu sei que a responsabilidade que está sobre os meus ombros, eu não tenho que carregá-la sozinho. Deus vai me ajudar. A igreja terá mais poder quando os crentes tiverem mais poder. E os crentes terão mais poder quando estiverem mais sensíveis à direção do Espírito Santo. O conselho de Paulo sobre a oração pode ser fragmentado, portanto, em 4 partes. Vamos ler novamente o texto? Ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, que partes são essa a que é fragmentada essa oração de Paulo? Primeiro, orar em todo tempo, ou seja, obedecendo uma frequência, intervalos regulares. Não é orar o tempo todo, eu não vou passar 24 horas por dia ajoelhado orando. Mas o texto está falando sobre uma conexão com Deus e sobre um sistema, uma proposta de oração sistemática. Eu oro em determinados horários do dia, eu oro ao longo do dia, eu tenho momentos em que eu busco a Deus. Um exemplo disso é o exemplo da vida de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. É esse entendimento. Mas, espera aí, Deus já sabe de tudo que eu vou pedir. Se eu for pensar desse jeito, então eu não oro hora nenhuma. Deus já sabe. O que nós precisamos entender quando falamos sobre oração
é que a oração não tem a ver com informar a Deus daquilo que eu preciso, e nem convencer a Deus daquilo que eu preciso. A oração tem a ver com a minha disciplina, me disciplinar no sentido de entender que aquilo que é espiritual é maior do que aquilo que é material. É me disciplinar no sentido de estar atento às percepções espirituais, para que eu possa ouvir a voz de Deus, sentir a direção de Deus. Então, essa busca pela oração não é para fazer Deus mais forte. Essa busca pela oração é para me fazer mais sensível. E eu preciso, portanto, estar cada vez mais tempo com Deus. Quanto mais tempo eu gasto com Deus, maior a minha percepção espiritual. Então, eu preciso fazer isso. Tem que ser com frequência e tem que ser constante, algo a ser observado por toda a vida. Então, não é uma coisa, né? Tem um ditado popular, não sei se aqui em Minas o pessoal usa isso, né? Lá no interior do estado do Rio, o pessoal costuma usar aquele ditado que diz que angu de um dia só não engorda o cão, né? Então, não adianta pegar, encher uma panela um dia, dar aquela comidaiada toda para ele vai comer aquele dia. Se você não continuar dando nos outros dias, não vai engordar. Então, a questão é, não adianta eu pegar uma semana de oração. Que maravilha, né? E aí, o restante do mês, eu estou indisciplinado. Não adianta. Então, eu preciso entender que essa proposta é uma proposta de oração sistemática e constante por toda a minha vida. Toda vez que eu diminuir o ritmo, toda vez que eu me afastar, toda vez que eu relaxar na oração, eu vou enfraquecer espiritualmente. Então, é preciso orar em todo o tempo. Eu conheço uma pessoa lá de Valença, ela tem assim é religiosa, né, é evangélica, mas ela tem assim uns altos e baixos nessa questão da oração. Aí tem a época que ela quer fazer jejum de 24 horas, ela pensa se preparar para fazer um jejum de 40 dias, e é um negócio assim, né? Aí passa uma semana naquele ritmo, daqui a pouco já relaxou. Então, não é isso. Eu preciso ser sistemático, eu preciso ser constante, para que então essa oração ela faça diferença na minha vida e me leve efetivamente para mais perto de Deus e me mantenha lá. Segundo elemento, oração com toda a oração e súplica. Esse clamor, essa busca a Deus, com toda oração e súplica. Embora, em alguns casos, essas palavras possam se apresentar como sinônimas, a ideia aqui é da necessidade de duas formas diferentes de oração. No caso, oração estaria no sentido de comunhão com Deus. Então, quando eu oro, aqui a oração é aquela busca por estar com Deus. Aquele momento da oração em que eu me lembro de quem Deus é. Né? O Senhor Jesus, na sua oração modelo, Ele nos ensina a orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu estou falando sobre Deus. Eu estou falando sobre quem Deus é, sobre o reino dEle. Então, a oração é isso, é eu glorificar a Deus, eu celebrar a Deus, eu falar sobre as maravilhas dEle, agradecer por aquilo que Ele tem feito na minha vida. Isso é o que diz respeito à oração. E quando eu falo sobre súplica, então a súplica seria aquela apresentação das necessidades. Então, depois de orar e de glorificar a Deus, de celebrar por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito, então eu vou suplicar, eu vou apresentar a Ele os meus pedidos. O que mais? Essa busca por Deus tem que ser com toda perseverança. Por que tem que ser com perseverança? Porque o diabo criará diversas situações a fim de demover o crente do seu compromisso com a oração. Irmãos, eu estou para conhecer uma disciplina espiritual, uma disciplina na minha vida, na minha disposição de trabalhar na igreja, no reino de Deus, mais difícil de ser mantida do que a oração. Outras coisas a gente consegue manter com mais tranquilidade. Mas a oração, se você não for perseverante, e perseverar é exatamente aquela questão, né? Existe um obstáculo, existe uma dificuldade, mas eu continuo, então não é fácil. Se eu não estiver disciplinado, então
eu fraquejo na oração, eu vou dar atenção para outras coisas. Além disso, o próprio ser humano tende a desanimar diante de um exercício cujo resultado não seja mensurável. A oração, a menos quando é uma súplica por alguma necessidade urgente que a gente vê Deus respondendo àquela oração, a menos que seja isso, aquela oração, a manutenção da vida espiritual diária, você não tem como mensurar o resultado disso. Não é verdade? A oração, em certo aspecto, ela pode ser comparada com a boa alimentação. Então, você tem uma alimentação diversificada, né? Como os nutricionistas orientam, né? Um prato bem colorido. Então, você come aquilo todos os dias, aí você para e você diz assim, né? Eu estou comendo isso todo dia, uma semana, um mês, um ano, não estou vendo diferença nenhuma. Não está vendo mesmo. Mas, se você parar de se alimentar com aquela boa alimentação, o que vai acontecer é que seu corpo vai adoecer. Você não vai ter as defesas que vão ajudar o seu corpo a resistir às ações das bactérias, dos vírus. Você não vai ter uma saúde, um vigor necessário. Então, a oração é do mesmo jeito. Se eu tenho uma conduta sistemática e perseverante de oração, pode ser que eu não perceba nenhum grande resultado. Mas quando eu paro de orar, eu caio em pecado. Então, o texto diz que a igreja precisa perseverar nessa oração. E, por fim, fazendo súplicas por todos os santos. A súplica aqui aparece como sinônimo da intercessão, chamando a nossa atenção para o valor da unidade da igreja. Então, eu preciso orar pelos meus irmãos. Eu preciso, através da oração, buscar o cuidado de Deus para que todos estejam bem. Às vezes a gente não percebe isso, irmãos. Mas quando uma pessoa da igreja não está bem, e às vezes eu estou tão distante dela, no contexto da igreja, que eu não percebo o prejuízo que a igreja tem por conta daquela pessoa. Mas aquela pessoa que enfraqueceu, aquela pessoa que caiu em pecado, ou aquela pessoa que não está conseguindo fazer aquilo que deveria fazer, aquilo que Deus espera que ela faça, ela deixou de servir em uma área da igreja. Alguém deixou de ser servido por ela. E talvez eu não tenha contato com essa pessoa que enfraqueceu, mas eu tenho contato com aquela que deixou de ser servido por ela. E de um jeito ou de outro, eu vou sofrer esse prejuízo. A igreja vai sofrer o prejuízo, o reino de Deus vai sofrer o prejuízo. Então, Paulo fala sobre a importância de orar por todos os santos, essa intercessão pelos santos. A nossa luta não é individual, não é solitária. Antes, a vitória de cada um redunda no fortalecimento da igreja como um todo. Se alguém está fortalecido, a igreja está sendo fortalecida. Se alguém está alegre, essa alegria está contagiando a igreja. Se alguém está mal, se alguém está triste, se alguém está ferido, se alguém está caído em pecado, a igreja vai sofrer. Então, o fracasso e a queda de um também traz prejuízo para todos, ainda que não consigamos perceber de forma visível. Aqueles que se fortalecem abençoam a igreja e aqueles que se enfraquecem prejudicam a igreja. Estamos em uma batalha espiritual. E nós só podemos vencer essa batalha com o poder de Deus. Eu preciso resistir, como palavra final na reflexão de hoje. Eu preciso resistir a essa tentação de enxergar a igreja apenas como um programa religioso, apenas como um grupo que se socializa espiritualmente. Eu preciso manter viva essa certeza, essa convicção de que somos a agência redentora do reino de Deus e que por conta disso mesmo estamos em uma batalha espiritual, que o diabo, inimigo das nossas almas, está de todas as formas tentando neutralizar as nossas ações. Já que ele não pode nos tirar da mão de Deus, ele tenta neutralizar nossas ações, para que a gente não consiga levar o evangelho aos outros, para que a gente não consiga fazer do contexto da igreja, da comunhão da igreja, um lugar tão saudável, a ponto das pessoas chegarem e desejarem ficar. Então eu não posso perder isso de vista.
Eu preciso pedir a Deus diariamente que Ele mantenha isso vivo em mim, para que eu queira cuidar dos meus irmãos, para que eu nunca imagine que o esforço de cuidar de alguém é uma perda de tempo. Não, é um investimento, que é a disposição em andar a segunda milha com alguém, porque eu espero que em algum momento alguém queira andar a segunda milha comigo, né? Conversava eu e a irmã Nilceia esses dias, né? E falávamos sobre essa facilidade que a gente tem de, às vezes, enxergar, né, as dificuldades ou as esquisitices dos outros, e a dificuldade que a gente tem de enxergar as nossas, né? Mas todos nós temos nossas fraquezas. E quando a gente se dispõe a andar a segunda milha com o nosso irmão, a gente está criando no nosso coração também essa expectativa de que em algum momento, quando as nossas fraquezas se evidenciam, que alguém esteja disposto a caminhar a segunda milha conosco. Porque isso é igreja. Então, precisamos dedicar tempo à oração. Precisamos orar a Deus para que Deus nos fortaleça, nos dê a visão espiritual e nos ajude a realizar essa obra. E precisamos orar para que isso seja feito não só em nós, mas seja feito na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos nos fortalecer e sermos igreja conforme a expectativa e o projeto de Deus. Essa igreja, a igreja que Deus idealizou, é a igreja que nos faz bem. Eu quero ter uma igreja saudável, então eu quero trabalhar para que ela seja cada vez mais saudável, para que ela faça bem para mim também. Então, que essa compreensão, ela nos faça amadurecer espiritualmente, nos faça buscar mais a dependência de Deus e investirmos uns nos outros para a glória do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Santo Deus e Pai que está nos céus, nós pedimos ao Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos, Senhor. E então não é só uma questão de não saber. Muitas coisas, às vezes, nós não fazemos direito porque não sabemos. Mas quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas relaxamos em não fazer? Não é nem uma atitude de rebeldia, de dizer que não vamos obedecer ao Senhor, mas é uma atitude de relaxamento espiritual, de distração, de olhar em outra direção. Então, Senhor, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós e que nos perdoe por isso, Senhor. E que trabalhe o nosso coração, o Teu Espírito habita em nós. Graça do Senhor sobre nós, que nos une nessa comunhão contigo. Então, trata o nosso coração, produz esse incômodo cada vez que a gente estiver olhando na direção errada, cada vez que a gente estiver valorizando a coisa errada, que a gente estiver gastando tempo com a coisa errada. Traz esse incômodo ao nosso coração para que a gente possa voltar os nossos olhos na direção certa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a investirmos nas coisas espirituais. Ajuda-nos a investirmos na comunhão contigo, na oração. Ajuda-nos a envolvermos nossas afeições com tudo isso, Senhor. A permitirmos que o Teu Espírito nos conduza nessa caminhada de alegria enquanto servimos ao Senhor. A encontrarmos a alegria na comunhão contigo, na comunhão com nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a permitirmos, a querermos. Se não temos desejado o suficiente, ajuda-nos a desejarmos mais isso. Essa comunhão contigo, com a Tua igreja. E assim, Senhor Deus, fortaleça-nos, para que possamos batalhar da forma correta essa batalha espiritual. Para que sejamos essas ferramentas que contribuem para que a Tua igreja esteja cada dia mais forte, cada dia mais saudável, que cada dia os membros da Tua igreja queiram mais estar juntos, por se sentirem bem juntos, e que então, ó Deus, o nosso testemunho de amor cumpra aquilo que o Teu Filho Jesus Cristo disse, que nisso todos saberiam que nós somos Seus discípulos, pelo amor que temos uns pelos outros. E isso possa atrair as pessoas. E isso possa promover salvação. E então, dessa forma, que o Senhor acrescente dia a dia na vida da Tua igreja aqueles que hão de ser salvos. Ajuda-nos a vivermos isso, Senhor. E alegra o nosso coração
nessa caminhada. É a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Temos mais uma música, nós vamos adorar o